Pessoal, para que o vídeo não fique muito cansativo e extenso, eu não vou armar as operações fundamentais. Mas lembre-se, você precisa saber essas operações, porque na hora da prova você não estará com a calculadora. É isso aí, galera. Ajude na divulgação do meu canal. Inscreva-se para receber as novidades e deixe seu like. Ele é muito importante. Questão 1. Um retângulo possui um perímetro de 22 centímetros. Se o comprimento possui 5 centímetros a mais do que a largura, as dimensões desse retângulo serão... Então nós temos um retângulo e não sabemos quanto que mede nem a largura nem o comprimento. Então nós vamos chamar aqui a largura de x e está falando que o comprimento é 5 a mais. Então olha, o comprimento aqui vai ser x mais 5. Então aqui em cima também é x mais 5. O perímetro é igual a 22. Então nós temos, olha, o que é o perímetro? É a soma das medidas dos lados. Então se eu for somar ali, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4x. E 5 mais 5, que é igual a 10. Então 4x mais 10 é igual a 22. Formamos aqui uma equação do primeiro grau. Vamos passar 10 para o segundo membro, olha. Então vai ficar 4x, que é igual a 22 menos 10. 22 menos 10, 12. Passo o 4 agora dividindo, olha, 12 dividido por 4, x é igual a 3. Então, a largura aqui é 3, o comprimento é x mais 5. X mais 5, então 3 mais 5, que é igual a 8. Então, as dimensões desse retângulo serão 3 e 8. Pause o vídeo a cada exercício e tente resolver antes de ouvir as explicações. Lápis e papel na mão. Questão número 2. Ao transformarmos um número fracionário em um número decimal, podemos obter um decimal exato ou uma dízima periódica. Escrevendo-se 1 sobre 125 e 7 terços na forma decimal, obtemos respectivamente... Então nós vamos armar a continha aqui, olha, a divisão. 1 dividido por 125. Olha, não dá para dividir 1 por 125. Então, o que eu faço? Olha, 0, vamos colocar um 0 aqui? Também não é possível, dá 0. Coloca outro 0? Também vai dar 0. Coloca outro 0? Então, agora, 1000 dividido por 125, olha, vai dar 8. 8 vezes 125 é igual a 1000. Agora, vamos dividir 7 por 3. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Sobra 1. Desce um 0. Coloca vírgula, 10 dividido por 3, quanto vai dar? 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1, desce um 0, então vai dar 3, vai sobrar 1. E assim vai então, né? Então temos ali uma dízima periódica. Então, essas frações, na forma decimal, elas são iguais a quanto? Aqui, olha, 8 milésimos e 2 inteiros e 33 centésimos aproximadamente. Questão número 3. Um terreno retangular de 9 metros e 40 centímetros de frente por 25 metros de lado foi vendido por R$ 28.200. O metro quadrado desse terreno foi vendido a quanto? Então, primeiro eu tenho que saber qual é a área desse terreno. Então vamos colocar lá, o terreno é 9,4 por 25. Calculando a área, basta você multiplicar 25 por 9,4, que vai dar 235 metros quadrados. Então, a área desse terreno, 235 metros quadrados. Esse terreno foi vendido por 28.200. Então, quanto que custou o metro quadrado dele? Então, eu vou dividir, olha, 28.200 por 235, que vai dar 120. Então, quer dizer que o metro quadrado dele custou R$ 120. Questão 4. A diferença entre dois números é 15. Multiplicando o maior por 11, a diferença passa a ser 535. Calcule os dois números. Então, nós não sabemos que números são esses. Vamos chamar de x e y. Então, olha, a diferença, quer dizer, x menos y, é igual a 15. Vou multiplicar o maior por 11, então eu vou ficar com 11x. Então, 11x menos y vai ficar igual a 535. Temos aqui um sistema de duas equações com duas incógnitas. Vamos resolver pelo método da adição. Então, eu quero anular aqui, olha,
o y. Então eu vou multiplicar por negativo 1 para que ele se torne positivo. Então a minha equação inteira, olha, vai trocar o sinal. Então vai ficar negativo x, positivo y e negativo 15. A equação de baixo, olha, a gente copia igual. Agora, somando as duas, eu vou simplificar o y. 11x menos x dá 10x. E 535 menos 15, 520. Passo o 10 para o segundo membro. Então, 520 dividido por 10, o x é igual a 52. Agora, qual é o valor do y? Nós sabemos que o x menos o y é igual a 15. O x é igual a 52, então você substitui ali. Então, 52 menos y igual a 15. Vamos passar o 52 para o segundo membro. Então, vai ficar negativo y, que é igual a 15 menos 52, que é igual a negativo 37. Como o y está negativo, olha, eu vou multiplicar aqui por negativo 1, vou trocar o sinal de tudo. Então, y será igual a 37. Então, esses números são 37 e 52. Questão número 5. A Escola Dom Pedro adquiriu 3.792 novos exemplares de livros, dos quais 75% eram de língua portuguesa e literatura infantil, e o restante eram dicionários. O número de dicionários adquiridos são... Então, quais são os dados? 3.792 exemplares de livros. 75%, olha, língua portuguesa e literatura. O restante, dicionários. Então, se eu tenho 75% de livros, quantos por cento serão de dicionários? Quantos? 100 tira 75, então 25% corresponde aos dicionários. E nós queremos saber quantos dicionários foram adquiridos. Então, aí eu vou calcular 25% de 3.792. 25%, olha, é 25 sobre 100, que na forma decimal é igual a 25 centésimos, ou seja, 0,25. Então, agora basta você multiplicar 0,25 por 3.792, que vai dar 948. Então, são 948 dicionários. Você também poderia resolver aplicando a regra de 3. Então, você vai colocar lá, ó, 3.792 corresponde a 100%. 25% corresponde a x. Né? Agora, eu multiplico aqui em cruz, olha, 100x é igual, multiplica ali, 94.800. Vamos passar o 100 para lá, dividindo, olha. Então, x igual a 948. Questão 6. A ideia de proporção é muito antiga. A palavra proporção quer dizer uma relação entre as partes de uma grandeza. Os números 6, 16, x e 40 formam nessa ordem uma proporção. Então, nessas condições, determine o número x. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 6 está para 16, igual a x está para 40. Por quê? Porque está dizendo aí que formam nessa ordem uma proporção. Agora basta multiplicar em cruz. Então, vai ficar 16 vezes x e 6 vezes 40. Então, vai dar 16x igual a 240. X é igual, passa o 16 para o segundo membro, né, dividindo, e obtemos então que x é igual a 15. Questão 7. A diferença entre o quadrado de um número e o dobro do mesmo número é 63. Calcule esse número. Então, vamos armar aqui, olha, uma equação. A diferença, então, é menos. O quadrado de um número é x ao quadrado. Então, x ao quadrado menos o quê? Olha, o dobro do número. Então, menos 2x. É igual a 63. Vamos passar o 63 para o primeiro membro. Então, ficará x ao quadrado menos 2x menos 63 igual a 0. Agora, nós temos uma equação do segundo grau completa. Então, vamos encontrar ali o a, o b e o c. O a é aquele que acompanha o x ao quadrado, que é 1. O b é o acompanhante de x, que é negativo 2. E o c é o termo independente, que é negativo 63. Agora, vamos resolver pela fórmula de Bhaskara. Então, vamos colocar aqui o discriminante delta.
Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir então cada letrinha desta por aqueles valores que nós colocamos ali, olha, ao lado. Então delta vai ser igual o B, que é negativo 2, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é negativo 63. Então delta vai ser igual a 4, agora 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 63 dá 252. Como os dois são negativos, olha, vai ficar positivo 252. E esta soma, 256. Então a fórmula de Bhaskara. X é igual a negativo B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes A. Vamos substituir os dados que nós temos aqui, olha. Então no lugar do B, estou substituindo o negativo 2, o delta 256 e o A, que é igual a 1. Então ficará, olha, o oposto de negativo 2, então 2, mais ou menos a raiz quadrada de 256, que é 16, e o 2 vezes 1, que é igual a 2. Agora nós temos duas raízes, então x1 vai ficar 2 mais 16, dá 18, e 18 dividido por 2, 9. E 2 menos 16, que é negativo 14, que dividido por 2 dá negativo 7. Então, esses números podem ser o negativo 7 e o 9. Questão 8. O preço de um aparelho eletrônico é R$ 1.397. Obtive um desconto de 17%. Paguei por este aparelho o valor de... Gente, olha, eu quero saber quanto que eu paguei pelo aparelho. Bom, se eu tive um desconto de 17%, então na realidade eu paguei 83%. Concorda? Porque olha, 100% menos 17 dá 83. Daí, então nós vamos calcular 83%, que é igual a 0,83, de 1.397. Ou seja, só multiplicar 0,83 por 1.397, que é igual a R$ 1.159,51. Isto aqui também pode ser resolvido pela regra de 3. Então, 1.397 corresponde a 100%. X corresponde a 83%. Agora eu multiplico aqui, olha, então eu tenho 100x igual, multiplicamos aqui, 115.951. Vamos passar o 100 aqui, olha, dividindo no segundo membro, então x é igual a R$ 1.159,51. Questão 9. Numa pesquisa, verificou-se que das pessoas consultadas, 100 liam o jornal A, 150 liam o jornal B e 20 liam os dois jornais, A e B. 110 não liam nenhum jornal. Nessa pesquisa foram consultadas quantas pessoas? Então vamos fazer uns diagramas. Então aqui eu tenho o jornal A, o jornal B. Ali ao centro tem a intersecção do A e B, quer dizer, quem leu o A e leu o B. Aqui é o total de pessoas e aqui é quem não lê. Agora vamos colocar, olha, quantas pessoas lêem o jornal A? 100. Quantas liam o jornal B? 150. Quantas liam os dois jornais? 20. Quantas que não lê nenhum jornal? 110. Então nós vamos fazer alguns cálculos, olha. Se eu tenho que 100 lia o jornal A e 20 lia os dois jornais, então 100 tira 20, quer dizer que 80 lê apenas o jornal A. 150 lê o jornal B. 20 lê os dois, então 150 tira 20, olha, 130 lê apenas o jornal B. Agora, quantas pessoas foram consultadas? Aí nós temos 80, que só leu o A, 20, que leu o A e o B, 130, que só leu o B, e 110, que não lê. Um total de 340 pessoas. Questão 10. A sala da casa de Ana tem 5 janelas. Ana quer entrar na sala por uma janela e sair por outra. As formas distintas que Ana tem para entrar por uma janela e sair por outra é... Gente, olha, então a sala tem 5 janelas. Então, de quantas maneiras ela pode entrar aí nesta sala? Por alguma dessas 5 janelas. E
ela vai sair por uma outra janela. Quantas são as possibilidades agora de janelas para ela sair da sala? São 4, né? Porque uma janela ela entrou, não vai sair por essa janela, então sobram 4. E 5 vezes 4 é igual a 20. Então ela tem 20 possibilidades distintas de entrar e sair por janelas diferentes. Questão 11. Um rolo de barbante contém 20 metros. Esse rolo foi dividido em 3 pedaços diretamente proporcionais aos números 3, 5 e 2. Cada pedaço do barbante equivale a... Então nós vamos somar aqui, olha, 3 mais 5 mais 2, que é igual a 10. Então, olha, pedaços diretamente proporcionais. Essa soma deu 10. 20 metros dividido por 10, 2. Então agora eu tenho diretamente proporcional a 3. Então eu faço 2 vezes 3, 6. Agora com 5. 5 vezes 2, 10. Agora com 2. 2 vezes 2, 4. Então cada pedaço do barbante equivale a 6 metros, 10 metros e 4 metros. Questão 12. Em 1 hora, 2 máquinas empacotam 1000 gomas de mascar. Para empacotar 5.000 gomas de mascar em meia hora, são necessárias quantas máquinas? Vamos colocar aqui, olha, uma regra de 3 composta, porque nós temos 3 grandezas: o tempo, máquinas e a quantidade de gomas. Então, em 1 hora, que é 60 minutos, 2 máquinas trabalhando empacotam 1000 gomas. Quantas máquinas em meia hora, ou seja, 30 minutos, empacotarão 5.000 gomas? Vamos fazer a seguinte pergunta, olha, vamos relacionar máquinas com tempo. Então, quanto mais máquinas estiverem trabalhando, vai gastar mais ou menos tempo para terminar o serviço. Bom, quanto mais máquinas, menos tempo. Então, são invertidas as setas porque são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais máquinas, mais gomas ou menos gomas? Mais gomas. Então, máquinas com gomas são grandezas diretamente proporcionais. Então, agora vamos armar aqui, olha. 2 está para x, assim como o tempo não está invertido, então eu vou trocar ali a posição do 30 com 60, então vai ficar 30 60avos, vezes 1000 sobre 5.000. Como tem muito zero, gente, vamos simplificar ali. Então eu vou simplificar o 30 com 60, né? Então dá para dividir por 30, porque 30 é metade de 60, e aqui eu vou dividir por 1000, olha. Assim obtemos meio vezes 1/5. Vamos multiplicar essas frações. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 5, 10. Agora eu multiplicando aqui em cruz tenho que x é igual a 2 vezes 10, 20. Então serão necessárias 20 máquinas. Questão número 13. Em uma distribuidora de veículos há viaturas de 4 e 6 rodas. Ao todo são 40 viaturas e 190 rodas. O número de viaturas de cada espécie existente na distribuidora é respectivamente, vamos chamar essas viaturas de 4 rodas de x e as de 6 rodas será y. Então nós temos 40 viaturas, então olha, x mais y é igual a 40. Viaturas de 4 rodas, 4x. 6 rodas, 6y. Total, 190 rodas. Então temos aí um sistema de equações. Vou multiplicar por negativo 4. Então teremos negativo 4x, negativo 4y e negativo 160. 4x mais 6y é igual a 190. Somando as duas equações, olha, vamos simplificar o 4x negativo com esse 4x. 6y menos 4y, 2y. 190 tira 160, 30. Então y é igual a 30 dividido por 2, y é igual a 15. Se y é igual a 15, quanto que é o valor de x? 40 menos 15. Então, x é igual a 25. No caso, 15 veículos de 6 rodas, que é o valor de y, e 25 veículos de 4 rodas, que é o valor de x. Questão 14. Resolver em R a equação x² mais 6x mais 9 igual a 0. Então, nós temos a igual a 1, b6 e c9. Vamos substituir aqui, olha, porque vamos utilizar a fórmula de Bhaskara.
Então vai ficar 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9, que vai dar 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. 36 menos 36, 0. Então x igual negativo b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar negativo 6 mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Ou seja, negativo 6 sobre 2, por quê? Porque a raiz quadrada de 0 é 0, então não vai influenciar em nada, você nem coloca mais na conta. Negativo 6 dividido por 2, x igual a negativo 3. Questão número 15. As chamadas unidades inglesas de comprimento surgiram quando Eduardo III era rei da Inglaterra, por volta de 1324. Uma das unidades criadas nessa época foi a jarda, que era a distância entre o nariz do rei e a extremidade do seu polegar. Uma jarda corresponde a 0,914 metros. Um sólido cúbico é oco e é feito de papel colorido. O lado do cubo é igual a uma jarda. Então, a área do papel colorido empregado na construção do cubo em metro quadrado é de... Então, olha, nós temos um cubo cujo lado mede 0,914 metros. Na realidade, lado, seria a aresta. A área, então, de uma face do cubo vai ser 0,914 vezes 0,914, que é igual a esse número aí, gente. Vamos arredondar aqui para 3 casas decimais. Então, eu tenho que a área total será 6 vezes 0,836, ou seja, 5,016 metros quadrados. É um valor aproximado, então aqui corresponde à alternativa B, 5,01. Estude e a vaga será sua. Não desista. Até mais!